noite. Olá, boa noite. Mais um dia aqui de live. Hoje a gente vai conversar sobre projetos PIP da FAPESP, que é um grande incentivo para inovadores começarem a empreender. Para quem ainda não conhece do projeto, vai conhecer daqui a pouquinho. A gente vai ter vários convidados. Então a gente vai esperar todo mundo entrar aqui. Vou esperar todo mundo entrar aqui. Acho que a Débora já chegou. A gente vai começar a conversar aqui junto com vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, Lisane? Tá bom. Prazer ter você aqui de novo. O prazer é todo meu estar aqui com vocês novamente. Muito feliz de te ver. A Flávia acho que vai entrar um pouquinho. Vou te convidar aqui, Flávia, para você, tá bom? E a gente já vai começar aqui. Procurando ela aqui. Bem. Ela escreveu que está aqui já. E, né? Tô procurando ela aqui. Pronto. Já mandei o convite aí para você. Débora, vamos começar conversando aqui enquanto ela está entrando. Conta um Claro. pouquinho do que é o seu projeto, né, a sua inovação, como é que você começou a pensar em fazer um PIP, né, e depois você conta também quantos você já teve, antes da gente partir para um lado mais técnico, aí faz a sua própria apresentação. Aí. Tá bom. Então, meu nome é Débora Colombe, né? Atualmente eu tenho 2 empresas, né? Mas a primeira ideia do projeto surgiu uma visita que eu fui fazer numa usina, né? Produtora de álcool. Né, de uma especialização, que eu conheci um pessoal que eu queria que eu quantificasse a quantidade de RNA que tinha, e por curiosidade eu fui conhecer então o ambiente de trabalho dessas pessoas. E daí eu fiquei maravilhado, né, com todo aquele mundo diferente de indústria, né, onde tudo era reaproveitado e tal. E fui conhecer todo o processo de fermentação e produção e destilação do álcool. E daí, nessa visita, eu tive um insight, porque nas dornas de fermentação, eles falaram que eles começavam com uma levedura e que precisava, então, fazer a identificação para essa levedura. Daí eu fiquei pensando, né? Falei assim, mas que tecnologia que vocês usam, né, para fazer essa identificação? Daí eles falaram assim, a gente usa cariotipagem. E cariotipagem é uma tecnologia antes da biologia molecular, né? Então é uma coisa mais antiga, assim. E eu fiquei tendo a ideia, será que a gente não podia, então, utilizar uma tecnologia mais moderna para fazer essa identificação? E com isso, então, eu tive um insight, né? Então, a ideia foi isso, surgiu nesse momento, e depois disso, daí eu fui fazer um curso de fermentação para entender um pouco melhor. Eu fui fazer visita em várias usinas, né, para a gente ver se realmente era uma demanda interessante ou se era coisa da minha cabeça, né? Então, depois disso tudo, eu também procurei a Prospecta, né, que é a incubadora de base tecnológica aqui de Botucatu, falando que eu tinha um projeto, como é que eu podia fazer parte para entrar dentro da incubadora. E uma coisa foi levando a outra, até então que eu resolvi então submeter um PIP para a FAPESP, né, que é o assunto de hoje, que é o Programa de Inovação a Pequenas Empresas. E daí tudo isso já dentro da incubadora. Então eu enviei o primeiro PIP, a empresa ainda nem tinha sido constituída ainda, porque você tem essa opção, né, de constituir a empresa depois que você envia o projeto, que é uma coisa bem legal. E então com isso surgiu então aí o primeiro serviço, o primeiro PIP que eu enviei então para a FAPESP, né? A empresa na época chamava Genotype. Então eu tive nesse projeto tanto a fase 1 como a fase 2 do projeto. E uma vez, então, que eu estava nesse mundo, né, das usinas e tal, a gente começou a ver outras demandas que o setor tinha,
como a identificação das bactérias presentes nas dornas de fermentação. Então, com isso, eu mandei um outro PIP para a gente tentar, tanto com uma tecnologia de PCR, como uma tecnologia de sequenciamento de segunda geração, que a gente chama de NGS. É uma outra ideia para a gente conseguir identificar essas bactérias também nas dornas de fermentação. Né? Esse foi um projeto que eu só tive a fase 1, porque o projeto, essa parte de PCR LAMP, a gente não obteve sucesso, mas aí essa parte da tecnologia de NGS foi uma demanda foi super importante a gente aprender esse tipo de tecnologia, porque depois disso a gente começou a empreender então com essa tecnologia no mundo da saúde humana. Né? Então, nesse mundo de saúde humana, que então comecei a fazer essa parte de genética humana, diagnósticos genéticos. Então, hoje em dia, a gente faz principais exames para predisposição a câncer, a síndromes genéticas, doenças raras. E essa parte, então, da empresa acabou crescendo bastante, então a gente acabou dividindo a empresa em duas empresas, né? Então, hoje em dia, as empresas fazem parte de uma holding, né, que chama Genotype, e embaixo delas, então, a gente tem a Genotype Diagnósticos Genéticos, está com essa parte de saúde humana, e a gente tem a BPI, Biotecnologia, Pesquisa e Inovação, que foi uma empresa criada em dezembro de 2014, que então ela tem essa parte, né, inicial que a empresa começou, com essa parte de identificação nas dornas de fermentação, mas hoje em dia ela também faz tanto esse tipo de identificação, como também utiliza o mesmo sequenciamento de NGS, que é sequenciamento de última geração, para fazer vários tipos de pesquisa. A gente apoia tantos pesquisadores, como indústrias do ramo de cosmético, de prebiótico, então a gente tem várias soluções aí das empresas para o mundo empresarial. Legal. Então, assim, depois disso, eu tive, né, você pediu para falar quantos PIPs eu tive então outro PIP, que foi quando a gente se conheceu lá no LIF, que essa ideia de fazer um kit rápido para identificação das contaminantes de usina continuou na minha cabeça. Então, nós utilizamos daí uma outra tecnologia, né, que a gente utilizou nanotecnologia com nanopartículas de ouro, onde eu acoplava, então, os anticorpos a essas nanopartículas, elas tinham uma cor, e na presença da bactéria que eu estava querendo identificar, ela mudava de cor. Né? Então, a gente também foi atrás disso. Eu tive um problema um pouco de... Tive a fase 1, tive a fase 2. Tive um problema, então, daí nesse caso, com estabilidade do kit, que é uma coisa que a gente está trabalhando. Até foi um projeto em colaboração com o Hernani, que também participou lá do LIF lá com a gente. Né? Então, assim, eu estou com esse kit, mas ele não está pronto ainda para ir para o mercado. Depois disso, eu tive outro PIP junto com uma chamada que teve junto com o Canadá. Então, a gente fez uma parte daí da Genotype, uma parte de sepse, né, para fazer a identificação dos principais bactérias e fungos que estavam cometendo pessoas que estavam hospitalizadas. Né? Então, esse é um outro projeto que a gente tem. Atualmente, eu tive um projeto para fazer a identificação também das mutações de trombofilia por duas outras tecnologias de PCR. Então, foram esses aí os PIPs que as duas empresas já tiveram. Legal. Eu achei que aquele que a gente se conheceu tivesse sido o primeiro, então não foi. Você já tinha tido. Não, já tinha tido outros antes. Como é que você soube do PIP, que existia essa possibilidade de ter um investimento na sua empresa? Então, na verdade, Bem, eu sempre fui, vou chamar assim, filha da FAPESP, né? Então, tirando minha iniciação científica, tanto mestrado quanto doutorado, quanto pós-doc, eu tive bolsa da FAPESP. Então, todos os editais novos que lançavam pela FAPESP, eu conhecia, eu estava sabendo, eu estava por dentro. Eu conhecia também outras pessoas empreendedoras que me falaram do PIP. E também dentro da incubadora de base tecnológica, eles tinham esse olhar já diferenciado lá para o PIP, né? Então, eu acabei ouvindo de diversas fontes o PIP e acabei, então, optando em enviar o projeto. esse que você disse que você acabou tendo a fase 1, a fase 2, mas mesmo assim ele gerou ainda uma estabilidade para chegar no mercado, para escalar. Aí você nunca teve fase 3 no PIP? Não, nunca enviei um PIP-PAP, né? A fase 3 da parte de comercial, não. Então, assim, porque o primeiro, quando ainda não existia, né, esse tipo de PIP, acho que foi até uma demanda que os pesquisadores, né, os empreendedores pediam, porque você tinha todo o apoio
para a fase do desenvolvimento, mas depois o produto pronto você não tinha esse apoio, né? Então, acho que isso foi um grande advento, né, que a FAPESP colocou, pensando então nesse posterior, né? Porque não adianta você, né, ter todo um investimento em tempo, em dinheiro, em pesquisa para desenvolver uma solução e depois você não consegue então levar para o mercado. Então, eu na verdade, não tive esse apoio, né? Então, o meu primeiro PIP foi na raça mesmo, né? Depois para ir para a parte de comercial e tudo, mas eu acho essencial que tenha esse tipo de apoio hoje em dia. Mas eu não tenho experiência nesse tipo de projeto, não. Entendi. E qual que você acha que foi a grande dificuldade por exemplo, ter um PIP, passar do PIP 1 para um 2, por exemplo? Existe alguma grande dificuldade, alguma coisa que você... No primeiro PIP que eu tive, tinha uma janela muito grande, né? Entre você enviar o PIP fase 1 e aguardar a resposta do PIP fase 2, né? Na época, demorei mais de ano. Então, você imagina uma empresa que está começando, você não tem como sobreviver, né? Esse tempo tão grande. Então, hoje em dia também a FAPESP já modificou isso, né? Então, antigamente eram 6 meses só de projeto, hoje eles passaram para 9. Hoje, ao final do 6º mês, você já pode enviar o pedido para a fase 2, para que não tenha, né, esse lapso aí tão grande entre uma fase e outra, né? Mas na época, para mim, foi muito grande. Eu acabei indo dar aula numa faculdade particular, porque eu não estava conseguindo, né? A minha empresa não ia para frente, né? Eu estava esperando, então, essa parte. Eu tive bolsa, né? Isso é importante dizer. A FAPESP dá a chance do coordenador do projeto ter bolsa, então, na época, eu vivia da bolsa antes da empresa se estabelecer. Boa noite, Flávia. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Eu tive também esse problema na mesma época, né? Acho que a gente lançou, eu fiquei mais de 6 meses, fiquei 7 meses entre um PIP 1 e um PIP 2, né? Uhum. Então, realmente, para uma pequena empresa é uma dificuldade, principalmente se você tem apenas um projeto inovador, né? E você é o pesquisador principal. Então, sem dúvida, para quem está pensando em aplicar, né? Apesar que isso hoje já foi bem mais resolvido, né? Esse gap hoje é menor, porque você pode, a partir de um PIP 1, já pedir o PIP 2 com antecedência, né? Se você está chegando em bons resultados, né? Então, isso faz... Tá. A grande dificuldade para fase 2 é o plano de negócio, né? O plano de comercialização que você tem que enviar, né? Então, acho que somente quem veio do mundo acadêmico, né, é uma grande dificuldade de fazer essa parte, né? Então, eu acho que a PIP fase 1 não tem essa dificuldade, né? Esse senão que você pode estar mandando, mas acho que para o PIP fase 2 eu acho que é algo que realmente você precisa, né, de uma ajuda, ou você pode até um Sebrae, ou próprio dentro da incubadora ter alguém que te ajude, mas eu acho sim que é uma dificuldade, né? Principalmente se você veio da vida acadêmica, você conseguir fazer, bolar esse plano de comercialização. Acho que tanto os termos, né? Como muitas vezes até por um projeto inovador achar qual é esse mercado, exatamente. Uhum. Qual é esse modelo de negócio não é tão óbvio assim por um projeto inovador, muitas vezes, né? Uma coisa que eu percebi também, acho que assim, foi legal que eu peguei o PIP bem lá atrás, eu tenho acompanhado, né, que eu continuo enviando o PIP, as melhorias que a FAPESP andou fazendo, né? Então, esse PIP do Canadá que eu falei que a gente fez, eles têm um curso, né, que as pessoas que participam do projeto, eles vão, então, até a... Boa noite. Boa Eles noite. vão, então, até FAPESP, faz esse curso, eles são obrigados a ir até os clientes. Então, eles têm que ter serviço para os clientes, né? Tem que entender se o mercado realmente quer isso, né? Então, ele dá um jeito de forçar, né, o pesquisador a ir para o mercado, tentar entender o lado de lá. Né? Isso eu achei bastante válido, porque assim, é o momento de você pivotar. Né? Então, se você está vendo que você tem um produto, mas você está pensando no mercado, aquele mercado ainda não está maduro para receber aquilo, ou então você fazer alguma modificação no serviço, no produto que você está querendo inovar, né? E você conseguir modificar isso antes até de sair para a fase 2, né? Então, acho isso bastante importante aí, essa mudança aí também que a FAPESP acabou fazendo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom, Tudo jóia?
Legal, prazer ter você aqui. A gente está aqui, então, conversando sobre os nossos PIPs, né? O que a gente já teve de experiência, né? Fala um pouquinho primeiro do seu projeto e como é que você entrou com o PIPs, se você teve PIP 1, 2, um pouquinho da sua experiência. Bom, primeiro, boa noite. Eu vejo que tem muita gente que entrou, que é vou dizer, meus amigos e não sabem. PIP é um programa da FAPESP para apoiar o empreendedorismo, para fazer pesquisa e desenvolvimento de produtos de inovação, né? Vamos fazer, acho que é a melhor definição. Até para fazer essa submissão, você não precisa ter uma empresa aberta, basta você ter um projeto de inovação e você faz a submissão. Então, eu acho que eu expliquei. Se quiser dar mais uma pincelada, Lisiane, aí já explicando mais ou menos também, daí eu já entro explicando o meu projeto e o que a gente faz. Eu expliquei um pouquinho no começo, né, que é uma oportunidade realmente para os empreendedores começarem um projeto de inovação, né? Ele é um incentivo do governo, né? Mas existe uma aplicação, existe um processo para você receber esse incentivo, né? E normalmente ele é dividido em 3 fases, né? Tem fase 1, fase 2 e fase 3, né? E como ele é um projeto para empreendedorismo, você não precisa necessariamente ser um acadêmico, né? Mas eu acho que, na minha experiência, não é bem assim também, né? Então é legal a gente colocar as dificuldades que a gente teve aqui, né? E aí também já fica até essa pergunta para você, né? Eu tive, então, um projeto, eu tive um PIP 1, tive um PIP 2. Quando eu apliquei para a fase 3, eu notei essa dificuldade, né? Eu tentei fazer um projeto até devido ao meu background que fosse mais ligado ao empreendedorismo, né? O nosso pesquisador principal na época também era um empreendedor, né? E a linguagem não foi muito aceita para fazer um PIP3, né? Então eu vejo que ao mesmo tempo que existe essa questão de abrir para empreendedores que não necessariamente estão na academia, a linguagem, as pessoas que vão analisar esse PIP ainda são da academia, né? E ainda cobram algumas coisas, como artigos publicados, que você tenha experiência em apresentar em congressos, né? E muitas vezes quem é um empreendedor não tem isso ou nem deveria ter, né? E depois você comenta aí, você sentiu isso também? Então, bom, eu vou contar um pouco da trajetória que eu acho que é bem interessante para o público entender. Eu sou formado em Direito, tá, com especialização em projetos de gestão de inovação. Quando eu fiz minha especialização, meu TCC foi um projeto de uma sonda para detectar vazamento de petróleo, que era um assunto que eu tinha pesquisado e estudado durante 3 anos, de 2010 a 2013. Aí, bom, vamos viabilizar, então, colocamos a empresa, abrimos no Parque Tecnológico em Sorocaba, falei, agora vamos viabilizar ele, fazer um PIP. Falei, bom, mas como que a FAPESP vai me aceitar como um pesquisador responsável pelo projeto se eu não tenho uma formação nessa área? Então, foi o primeiro desafio que a gente fez e superou. Aí eu fiz uma parceria com a Unesp de Sorocaba, a gente compartilha a propriedade intelectual, eu tenho um professor que orienta, acreditou na ideia, porque, na verdade, o sensor eu não tinha ideia de como fazer. A gente desenvolveu conjuntamente com a Unesp. Tá? Fizemos esse projeto, foi submetido à fase 1, fomos aprovados. Tá? Para quem não sabe, não é a fase 1, você tem um projeto para fazer a viabilidade técnica, tem 9 meses e até R$ 200.000 para fazer o projeto. Aí tivemos sucessos, fizemos a submissão para a segunda fase. A segunda fase você tem um prazo de até 2 anos para executar, com um valor de R$ 1 milhão dados. Todos esses valores são dados pela FAPESP, seguindo diversas normas do programa. Você tem relatórios, justificativas, tem todo o orçamento ter sido aprovado, tem todo. Eu estou explicando no conjunto. Aí desenvolvemos a fase 2, vamos fazer a fase 3. A fase 3 já seria a etapa de comercialização, né? A gente fez a submissão e também fomos aprovados. A gente está acabando a fase 3 em março do ano que vem. Tá? A fase 3 ele muda bem o jeito operacional de fazer, porque é o recurso que é da FAPESP e da FINEP. Então, você tem algumas alocações que você pode fazer, outras que você não pode. Então, é bem difícil. A trajetória, eu acho que você tem que fazer um bom projeto, você mostrar a metodologia. O projeto não tem que ser necessariamente
tem o sucesso, mas você, quer dizer, você tem que ter o sucesso no final, mas você tem que prever que vai ter coisas que vão dar erradas. E você, dentro disso, como você vai minimizar essas coisas que derem erradas durante o desenvolvimento do projeto, né? Eu acho que, assim, explicando brevemente, foi um desafio, a gente fez a parceria com a Unesp, é uma parceria bem sucedida, a parceria com a FAPESP também, né? E daí, depois disso, né, a gente foi para Londres, né, a gente acabou sendo selecionado, né, cada um na sua época e tal, que foi muito legal, o Leaders Innovation Fellowship, né, que seria o patrocinador do fórum de hoje, né? Então, essa é a minha trajetória. E você acha que vale a pena ter um PIP? Foi importante para sua empresa? Eu acho que vale a pena. O PIP, eu faria a seguinte colocação: o PIP foi essencial para a empresa, mas você tem que imaginar que você está trabalhando com a burocracia do Estado. Então, você tem que fazer um projeto que não vai ser rápido. Hoje, no conceito de inovação rápida, a gente está fazendo outros projetos, em 6 meses não dá tempo. Porque se faz uma submissão, demora 6 meses para ter 6 a 9 meses para ter uma resposta, mas você vai começar daqui a um ano. Uma inovação muito rápida, você já tem que ter feito, testado dentro do mercado e mudado, né? Então, eu diria que é mais para umas coisas conceituais, mais para pesquisa tecnológica profunda do que para uma coisa rápida. Para a tech, então, para digital, você já passou, né? Em um ano você já mudou tudo. Então, tem que ver qual aplicação que é mais correta. Você acha que seria uma boa aplicação para quando existe uma dificuldade maior em conseguir outras fontes de investimento? Seria... Seria, ou a pessoa não, eu acho que ela tem que fazer, desenvolver, validar até antes de fazer o fase 1. Tem que fazer o fase 1, é difícil, na minha experiência, a FAPESP aceitar a fase 2 direto, só se estiver muito comprovado, já tiver. A gente tentou fazer um fase 3 num outro projeto que a gente fez para o edital Senai de Inovação, que já tinha o protótipo, já tinha tudo, não foi aceito. Como a fase, o que a gente tinha feito de desenvolvimento conjunto antes acabou não sendo aceito, tá? Então, eu acho que as pessoas têm que pensar o qual que é. Eu acho que são projetos mais de média duração, longa duração. Você tem que imaginar que esse projeto a gente começou em 2016, 16, nós estamos em 21. Então, 5 anos de projeto. Cabe, no caso nosso, uma sonda para detectar vazamento de petróleo em águas ultraprofundas, cabe, porque é um projeto, é uma tecnologia que se demora 10, 15 anos. Mas para uma tecnologia digital, né, até que esquece, né? Daqui 10 anos a gente não sabe como vai estar falando, né? Como vai estar, o que vai estar. Aí pode não existir, né? Então, tem que se colocar bem. E é um dinheiro que você tem que justificar, você tem que mostrar tudo, você tem que fazer relatórios, você tem entregas, obrigações, tá? Eu diria que é um critério bem correto de se trabalhar. Eu elogio a FAPESP porque é o jeito, é o método. Mas não podia ser diferente. Não tem. É dinheiro público, você tem que respeitar. Eu voltar aqui. Pessoal que estiver assistindo, quem tiver perguntas até de base mais técnica, tá? Alguma questão específica que queira saber, coloca aqui para a gente responder para vocês, tá? Não sei se a Flávia está conseguindo conectar. Tem alguma coisa específica que você teve dificuldade de fazer, que não deu certo, para você passar essa experiência e as pessoas que forem aplicar errarem menos nas aplicações que elas forem fazer? Justifique sempre, seja objetivo, mas com um bom embasamento, tá? Eu já vi muito, não o nosso PIP, mas PIP de terceiros que escreveu, achou que a pessoa entendeu. Não entende. Você tem que imaginar que é uma pessoa, um terceiro que está lendo, que não sabe a sua ideia, não tem ideia de como foi ou como vai chegar, ele não conclui nada que você não escreva no papel. Então, seja objetivo, releia, dê para alguém fazer uma análise crítica, que não conheça o seu projeto, tá? Eu acho que aí a gente pode até ajudar, né? Assim, num pro bono, da gente fazer uma mentoria para quem quiser, manda assim. E tem outra coisa, eu vou fazer uma coisa que não tem nenhum consultor aqui, que eu não apoio. PIP, quem tem que escrever é o pesquisador. A consultoria pode te ajudar a estruturar, mas quem conhece o seu produto ou sua inovação é você, e não a pessoa. Então, não adianta, se você não conseguir souber explicar, você pode ter alguém para te ajudar a maneira de você explicar, mas quem entende a ideia, quem é
pai da criança é você, do projeto. Não tem terceiros que você, faz um PIP para mim. Eu já tive muita gente que chegou, faz um PIP para mim. Não dá, tem que conhecer, tem que saber. Quem sabe o mercado, como funciona, é você. Não sei se com você já aconteceu isso. Não, é perfeita a sua colocação, Rosa, porque, inclusive na minha experiência, né, eu escrevi o PIP 3, né, e eu acho que foi um erro, por exemplo, eu ter escrito, porque eu tenho essa coisa mais empreendedora, como eu coloquei, né, eu não era a mãe da ideia principal, né, Então, apesar de eu estar dentro da empresa, de eu viver a ideia todo dia, de eu ter comprado a ideia, não é realmente a mesma coisa, né? Então, ela tem essa veia assim de trazer muito para o especialista de verdade, para quem vai ser o pai ou a mãe dessa ideia nos próximos meses, né? Então, eu acho que isso foi um grande erro, eu ter escrito, por exemplo, o PIP 3, né? Apesar de eu ser a pesquisadora principal, a ideia não era originária minha, né? Então, eu que deveria, assim, ter outras fazendo mãos. observação, porque dizem, né, assim, que o processo, quando você entrou com o primeiro, quem te acompanha é sempre o mesmo consultor, né? Só explicando para quem entrou agora. Eles normalmente vão para 2 consultores, independentes que não dar o seu parecer, e ele vai acompanhando os seus relatórios durante o projeto. Você não sabe quem que é, a PAFES faz o meio do caminho. Mas, então, o seu já conhecia o projeto desde o início. Isso que eu estou falando, assim, provavelmente faltou alguma pegada, alguma coisa. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Aí muitas vezes a gente acha que está pronto, né, para uma outra fase, e como você falou, você também teve um que não, você achou que não estava, né? No momento que você aplicou, você achou que estava, e É, depois viu que não estava. a gente fez esse fase 3 direto, que a gente quis fazer um fase 3 do outro projeto, não foi. Assim, é difícil. Você tem que ter sorte, né? Tem que fazer tudo direito e ter um consultor que goste do seu projeto, da sua ideia, né? Tem que ter também as pessoas que consigam avaliar e poder se colocar bem, né, para realmente a pessoa entender que a ideia. E não é muito fácil, né, explicar uma ideia de inovação. Não é muito Não, fácil. não. Tem uma certa brincadeira que diz assim, olha, se você está explicando a sua inovação e a pessoa entende rapidamente, é porque realmente não é uma inovação, né? Então, tem um pouco disso. Flávia, será que a gente consegue agora, mulher, se falar? Sim, sim. Desculpa aí, eu atrasei um Então, pouco. Eu estava tentando entrar pelo computador. Luiz, tudo bem? tudo bom? Como você vai? Bom, Tudo bem? então, Luiz, assim, o pessoal que está assistindo, eu vi que tem muita gente assistindo, né? O que é uma dica bem prática que você dá, assim, para as pessoas? É como você falou, né? Para escrever o projeto, não dá para pedir para outra pessoa escrever, né? Só para estruturar, mas não é, né? A ideia é sua. Acho que as pessoas têm dificuldade, foi o que a Lisane falou agora, é saber o que é inovação, né? De processo, produto ou de serviço, né? Você, o que você chama, o que você poderia dizer uma inovação? Assim, quando se a pessoa, como que ela vai saber que ela tem uma inovação na mão? Então, você tem várias. O conceito hoje de inovação é bem abrangente, né? Você vai ter inovação no processo, inovação de produto, inovação, vamos dizer, digital, a maneira de você ver. Então, assim, só que você tem que imaginar, aí voltando a quem analisa o seu projeto, 70%, 80% é gente da academia. Então, você tem que imaginar que você vai fazer o seu primeiro pitch, né? Sua primeira venda que você vai fazer é vender o seu projeto para quem vai analisar o seu projeto. Então, você tem que fazer uma coisa bem escrita, pensando que a pessoa da academia, você tem que ter a sua pesquisa fundamentada, você tem que ter a parte, então, se for de patenteável, o que tem de patente no mercado, o que não tem, o que vai ter de utilidade, ou qual não vai ser. Assim, eu acho que o mantra é metodologia. De qual metodologia que você vai fazer durante o desenvolvimento. Esse é o X que todo mundo fala. Se você não tiver metodologia bem clara, tal, assim, de todas as vários encontros de todo mundo, sempre você vê, a metodologia não está bem explicada, como vai fazer ou não vai fazer, como você vai mitigar riscos, que vai acontecer coisa errada. Tá? Não, se fosse tudo perfeito, você não precisava fazer, né? Você já estava pronto. Então, Exatamente. desenvolvimento. Então, sim, se concentra, acredite. Você tem que acreditar. Faça parceria. No meu caso, a gente fez a parceria com a Unesp para a gente poder ter todo, vamos dizer, um caráter acadêmico e quem fez o desenvolvimento técnico da solução tinha a ideia do conceito.
Meu conceito era, a sonda tinha que fazer isso e isso. Agora, o sensor eu nem sabia, mas foi atrás de quem sabia que podia fazer. Então, fizemos uma parceria com a Unesp que foi de sucesso, né? Você acha que a porcentagem que os empreendedores precisam devolver para a FAPESP, né? Esse é um das condições, né? Se você pedir uma bolsa para o pesquisador principal, ela é um problema? Foi um problema para você em algum momento? Não, eu acho que está no preço, a inovação comporta. Eu acho que é bem você devolver à sociedade. Hoje a FAPESP surgiu com os novos PIPs, né? Com o PIP empreendedor, que é uma coisa que eu acho que facilita muito você poder devolver o dinheiro e comprar, ficar com todo o direito, né? Porque a FAPESP acaba sendo só sócia hoje, né? Até antigamente, né? Ela era só sócia e você tinha que ficar com ela só sócia para você submeter os royalties todo ano, pagar sobre o produto. Mas eu acho que comporta, não, sem problema nenhum. Eu acho que agora eles fizeram. Essa foi uma boa correção, entendeu? A FAPESP não quer. Ela quer receber o dinheiro de volta dela para poder fazer novas inovações. Se não tivesse a FAPESP, muito projeto de alto risco não iria para frente. Sem dúvida. Né? Flávia, tem mais uma pergunta para o Luiz? Caso para caso faz parte. 3, 4 projetos lá na empresa que não deram certo. O mercado diz. E também tem outra coisa que eu aprendi, olha, a inovação. Eu vou apanhar, mas pode fazer. Se o cara te copiar melhor do que você faz, ele vai ter mais sucesso. O mercado é senhor de si, entendeu? Se proteja, faça patente, peça todos os seus direitos, não se exponha, mas não fique com medo, né? Você pode até contar, se o cara conseguir. Teve um outro desafio que a gente fez de GLT, o cara fez. Eu estava ainda fazendo desenvolvimento, o cara fez e conseguiu e estava já vendendo. Parabéns. Sorte dele, melhor para ele, porque senão vai ficar 2 anos. Eu acho que também depois a ideia em si não era tão boa quanto parecia. Né? Foi bom quando a gente vendeu vamos dizer, era um desafio IoT, no fórum de IoT que a gente participou. Então, assim, empreenda, faça, mas faça direito. Né? E mitigando com planejamento. Né? Você falou que teve alguns problemas de planejamento nos seus PIPs, foi isso? Foi valores ou foi um tempo? O que foi que... Eu não tive, no PIP não tive problema nenhum. Não. Tive nos outros profissionais de inovação, tem muito edital, né? Sim. Então, se eu recomendo, tem que ser muito específico, tá? Porque para aprender você tem que fazer. E transferência de inovar é uma coisa complicada de fazer, né? Também. Então você tem que fazer. A gente fez projeto na Inglaterra, a gente faz projeto fora, transferência é muito complicado. Tá, a gente rodou um projeto na Inglaterra, lá com uma universidade, com o apoio do Innovate UK, de uma empresa que a gente já lá na Inglaterra. Então também não é fácil, viu? Nossa, você está com várias experiências, então, nesse tipo de financiamento. Foi via Raw Academy, que a gente foi num daqueles seminários que tinham, a gente conheceu uma pesquisadora, o conceito de inovação da Inglaterra, eu sou suspeito para falar, porque o país é um pequeno, você pega qualquer ranking de inovação, ele está entre os 5. Pegar qualquer coisa, você vai pegar o investimento. Tem investimento, mas não é nada muito gigantesco fora, que eles fazem direitinho, né? Eles fazem com objetivo de produto. Então a gente ia nessa viagem, 3 dias discutindo, apresentava gente do mundo inteiro, tinha que sair com um projeto, eles já saíram apoiando com 25 mil libras um projeto de teste de alguma coisa, para depois dando sequência. Que diferença que você apontaria entre esses projetos internacionais e o da FAPESP, o PIP? Eu diria o seguinte, eu acho que por cultura, por exemplo, do Innovate UK, é um projeto muito mais simples. É um relatório de 3 páginas. A gente fez 6 vezes, 3 páginas que eles querem só saber o que você fez e tal. O projeto de 90 mil libras está aqui. A gente fez o que era, mostrou, só isso. Não é muito blá, blá, blá. É objetividade. Manda as contas, eles verificam, estava dentro do orçamento. Você é pontuado, ao contrário do Brasil. Se gastar menos, então quer dizer que você errou o orçamento. A pontuação tem que fazer
praticamente certo. Né? Ah, sobrou que você errou, então. Eu tive essa experiência, foi muito engraçada. Eu tive duas vezes. Eu tive aqui no Brasil com o PIP. No meu PIP 2 sobrou R$ 1. E foi assim uma dificuldade para você conseguir devolver aquele R$ 1, porque você não pode ficar com ele, né? Nem faz sentido, né? Não importa ser R$ 1, né? Acho que até que deveria talvez ter um limite aí desse valor, né? Mas foi uma dificuldade para conseguir devolver esse R$ 1 para a FAPESP. Não, mas depois eu sempre devolvi. Os projetos a gente estava gastando. Eu fiz a transferência, não teve. Não, lá é o seguinte, lá você faz e eles te reembolsam depois. É um pouco diferente, tá? Então pode ter um problema de caixa. Ou você... Pode ter problema, não. Eles, para você, a primeiro requisito que você tem que mostrar que você vai ter caixa, um fluxo de caixa para bancar o projeto. Entendi. Que não é muito óbvio, né, para quem está começando, né? Não é, mas também você tem hora trabalhada. Então você tem também. Você manda lá o olerite da folha, já vai. Não, você precisa ter 30% do valor para você fazer, senão não fica em pé. Entendi. Eu tive, engraçado, até com esse projeto aqui do Leaf Forum, né? Que também a gente fez, eu fiz uma aplicação, né? E também eu precisei gastar o budget todo que estava lá disponível. É o contrário do que aqui, né? Lá fora você tem que gastar esse valor porque é o que eles têm disponível, né? Não, ele já colocou. A verba é carimbada e com gasto, senão dá problema para ele. Exatamente, exatamente. Você não pode fazer um projeto mais econômico porque não é o que cabe no modelo deles, né? A gente faz um outro projeto também numa dessas viagens que a gente faz com o Instituto de Energia lá, que a gente faz com duas universidades do Instituto de Energia sobre descomissionamento, abandono de estruturas subsea. E é assim, daí o Instituto Energia é o âncora, a gente faz as reuniões, faz as submissões dos relatórios para eles já receberam o dinheiro, né? Então, a gente ele paga parcialmente, mas já receberam. É a Inglaterra de tirar o chapéu. Legal. O Brasil está melhorando. Olha, a FAPESP com essas novas iniciativas, eu achei que ficou assim, isso poder devolver o dinheiro, ter investidor, poder complementar a bolsa, porque isso com aquele limite, né, que você tinha que pagar pouco, aí não arrumava gente capacitada, porque o funil era muito grande e pela legislação, pela regra do PIB, você não poderia pagar complementar, né? Então você ficava, o pessoal pagava, mas aí você estava fazendo coisa errada, né? Então é difícil, né? É difícil. O que talvez a FAPESP tinha que ajudar e agilizar é muito o processo de decisão, né? Assim, você vai mudar um bolsista, não vai, porque isso você demora 3 meses para mudar. Né? Num projeto de 2 anos, tudo bem, mas num projeto de 9 meses, você já acabou, né? Já acabou, né? Então Sem dúvida, sem dúvida. Os bolsistas acabam tendo que ser mais flexíveis, né? Eu tive isso também. Eu tive uma troca que demorou um pouco mais e eu tive um pouco de demora na hora de iniciar o pagamento desses bolsistas, então eles começaram a trabalhar porque tinha uma demanda e depois receberam até um pouco mais depois de eu tive uma decalagem, né? é, Eu fiquei com uma curiosidade aqui, você falou que fez uma parceria que foi bem sucedida na Unesp, né, com a Unesp. E se tivesse dado muito errado, Rosa, como é que você ia fazer? não, a gente não teria ido para a primeira fase. Nem teria começado. Não, a gente fez a primeira fase, já você sabe a burocracia, né? A gente já fez projeto de parceria com o Instituto de Oceanografia, com a Poli, com a Universidade Federal de Pernambuco, com alguns senais, então, com a Universidade da Inglaterra, de Birmingham. Então, a gente, assim, a Unesp foi das mais ágeis. E a da Inglaterra também. A Unesp, em um mês, a gente assinou o contrato de acordo de propriedade intelectual que a gente tinha para o desenvolvimento do projeto. Então, assim, deu tempo de entregar rápido. Foi o da Poli, eu vou te falar que ela melhorou. A gente fez um primeiro projeto, demorou 9 meses com o Instituto de Oceanografia, tá? Porque vai para a reitoria, a prova, a procuradoria, aquela é um trâmite grande. Depois a gente fez um com a Poli, que demorou 2 meses, me surpreendeu, tá? Foi com a congregação, então foi super ágil. Então, está melhorando, eu acho que está melhorando as coisas. Mas você acha que é um risco você começar um projeto, que seja PIP ou outros que você citou,
com uma parceria? Porque se a parceria não dá certo, você está contando com aquilo, como é que Não, você... não, então, você tem que estar bem alinhado, né? Vamos dizer, uma parte é a parte contratual, você tem que estar com o professor, o pesquisador, o seu parceiro lá engajado. Mas seu parceiro, se não estiver engajado, ele não faz o trâmite que ele vai ter de burocracia para ele fazer durante o órgão, se for uma universidade pública, né? É tão grande que ele já desiste. O cara tem que estar bem com vontade de fazer. Isso eu agradeço, porque senão o cara, é tudo difícil, né? Você sabe, no meio público é tudo muito complicado, né? Você tem que assinar, tem que pedir, tem a pessoa concordar, mostrar que você vai poder disponibilizar 2 horas do seu tempo por semana, que era o caso do professor, né? Ele vai ter ônus para fazer, então. Mas eu não tenho o que reclamar. Eu acho assim, as pessoas estão engajadas, eu acho que a gente tem um movimento de inovação super positivo. Eu vejo que assim, a FAPESP melhorou anos-luz de quando, em 10 anos, virou outra parte, ou essa parte do PIB empreendedor, esse treinamento também. Eu acabei não fazendo, mas eu só escuto, admiro, porque é o treinamento básico para a pessoa fazer a viabilidade, sair um pouco do contexto acadêmico e para a realidade do mercado. Muita gente faz e muda o projeto, né? Porque tem uma visão deturpada. Não é deturpada, ele tem a visão do que ele acha que o público quer. E você vai testar o que o público realmente quer, né? Então, eu acho que ele está melhorando muito. Já começa mais assertivo, né? Vou só chamar a Andressa aqui para participar também com a gente. Vai lá. A hora que você quiser, você fala que eu... Não, não, pode ficar os três aqui. Vamos fazer uma conversa nós três. Tá. Olá, boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, gente. Me perdoe aí pelo meu atraso. Estou aqui para contribuir aí com a discussão, tá? Fiquem à vontade para quando vocês quiserem me introduzir na conversa. Vou deixar vocês concluírem aí o que vocês estavam respondendo. A gente estava falando sobre as dificuldades, né? Acho que é isso que a gente pode também fornecer de experiência, né? Para quem está tentando fazer a aplicação, é falar das coisas que deram errado, né? Para as pessoas não cometerem os mesmos erros, né? Acho que a Andressa caiu aqui um pouquinho. Eu acho assim, você sabe a coisa, o mais importante, como a gente tem esse problema de mudança de bolsista, a gente escolher um bolsista bom. Essa daí, rotatividade você acaba tendo, né? Porque o problema antigo que você tinha que pagar só a bolsa e não podia complementar, você acaba, assim, eu tive projeto que eu tive 15 bolsistas. Cada 6 meses mudava. Isso sabe o ritmo de mudar. Eu tinha 4, acho que é 3 ou 4 bolsistas TT, né? TT1, então o cara começava, arrumava uma proposta de estágio e já saía. Nossa. E como é que você lidava com isso, assim, em relação à produtividade, ao seu tempo no projeto? Não, eu ficava 4, meu tempo era dedicação integral ao projeto e acompanhando metas, cobrando. Hoje em dia eu utilizo a metodologia Scrum, né? Que você faz pequenas coisas por semana e olhando ao longo que vai fazendo coisas. Tem que dar para a equipe trabalhos semanais, entregas semanais. Senão a pessoa olha no horizonte e não te entrega. Sim, esse é um ponto importante, sim, escolher bem quem são as pessoas que vão participar, né? Porque para um PIP você tem problema de burocracia de trocar. Então você fica, né? Você vai ficar. Uma troca é 4 meses. Sem dúvida, sem dúvida. Andressa, conta um pouquinho do seu projeto, o que é, para você se apresentar e fala pra gente como é que você começou com o PIP, quantos PIPs você já teve, um pouquinho da sua experiência. Bom, primeiramente, a minha primeira experiência com o PIP foi na empresa Apsflora, que é a empresa que eu trabalho já há 20 anos, e foi com um projeto à base de própolis, né? Na verdade, um colega meu, o Hernani, que também faz parte aí do LIF, né? Ele foi o primeiro projeto nosso lá da Apsflora, ele como pesquisador proponente, eu como parceira. Depois eu tive o meu, e nós tivemos lá na empresa alguns projetos PIPs, né, com vários proponentes, várias linhas aí com própolis. E depois eu montei a minha startup, que é chamada Agrobi, onde nós mandamos o nosso projeto PIP também. E lá na Agrobi a gente já mandou um fase 3 direto, na verdade, porque a gente já tinha experiência anterior com isso, né, com projetos PIP e com o que a gente estava propondo também, já estava numa fase de amadurecimento que foi possível a gente aplicar um PIP fase 3 direto e aprovamos.
Então, foi assim que nós começamos, Olha, aqui no caso da Agrobi. além da que isso provar uma coisa que não tenha feito o 1 e o 2. Né? Então a gente conseguiu isso lá na Agrobi, sim. Mas é porque eu tinha bastante experiência já na Psflora com vários PIPs que a gente passou, então já foi, o projeto foi bem maduro e também a gente já tinha uma experiência prévia no que a gente estava aprovando. Aí, aprovando assim, né? A gente já tinha um protótipo, né? Um teste prévio, vamos dizer assim. Então, na fase 3 acabou sendo um pouco mais, encaixou melhor por essa atividade anterior, que a gente provou algumas coisas. Então, isso ajudou bastante também. E foi um edital bem específico que a gente entrou, não foi no PIP regular, tá? No caso da Agrobi. Lá no caso da Apsflora, a gente teve fase 1, fase 2, nunca tivemos um fase 3. Então, essa que é a minha experiência. A gente teve, acho que uns 5 na Apsflora, né? Entre fase 1 e fase 2. E lá na Agrobi, que foi um fase 3 direto. E depois a gente teve umas com outro pesquisador, né, que está vigente, a gente está migrando para o fase 2 agora, lá no caso da Agrobi. Legal. O que a gente faz na Agrobi ficou conhecido como Uber das abelhas, porque é uma plataforma que conecta o produtor rural com os criadores de abelha para a gente fazer o aluguel das abelhas e promover o aumento da produtividade agrícola e aumento da qualidade dos produtos. Então, essa aqui é a plataforma que a gente está trabalhando e que a gente já está escalando, já estamos com segunda fase de investidores, no nosso caso, a gente já está nesse estágio, né? Legal. Fala pra gente aqui, conta aqui, o que você teve de dificuldade, assim, que você poderia passar de experiência para quem está querendo aplicar agora e não cometer o mesmo erro? Tá, dificuldade na fase, você diz, de aprovação de projeto, né? Isso. Ah, tá. Bom, tem algumas coisas assim que acabam sendo bem importantes, né? Você descrever bem o seu time, você fazer uma súmula curricular que contemple bem as experiências de todos, você ter pessoas com perfil para o que você precisa, demonstrado, né? Isso ajuda bastante para você ter força no seu projeto. Ter alguns consultores, se for necessário, obviamente, né? Já com uma certa bagagem, isso também ajuda bastante o time. E dificuldades, assim, teve a primeira vez, o meu primeiro PIP que eu tive na Psflora, a primeira cacetada que eu tomei foi voltada com patente, né? Então eu tomei um não bem redondo do professor Queiroz, que ele disse assim na entrevista para mim: você não fez a lição de casa, o seu projeto aqui foi indicado pelos assessores que já tem patente relativa a algo parecido nesse campo. Mas não tinha, né? Na verdade, nada, não exatamente o que a gente estava fazendo. Mas então, depois do feedback que a gente teve nessa reunião, que foi o único ponto que travou o nosso projeto, foi isso, que ele disse que um dos assessores disse que tinha patente relacionada ao que a gente pedia. Nós reformulamos o projeto, fizemos uma busca de patente bem completa para provar que o que tinha aparecido lá não tinha conflito com o que a gente estava propondo. Então, isso foi um importante aprendizado aqui no nosso caso, que a gente às vezes vem muito da academia, olhando para literatura, para artigos, né? E a patente acaba, às vezes, ficando meio ali. Então, a gente não tinha feito uma busca de patente e não tinha colocado isso no nosso projeto. Então, essa reunião aí que a gente teve foi bem marcante e depois disso a gente sempre fez essa busca direitinho para mostrar ali a nossa diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quem está na academia esquece realmente da parte de patentes, principalmente se você estiver começando, né? Não é muito óbvio, sem dúvida. Isso foi no PIP 1 ou foi no PIP 2, esse feedback? Foi no PIP 1. PIP 1. Isso. No PIP 1 você ainda nem muito sabe, não sabia muito bem o mercado, já sabia o mercado, porque tem isso também, né? De repente, seu produto ele pode ter patentes diferentes, né? Não necessariamente só uma, né? Várias, às vezes, né? Dependendo da aplicação, né? Ou pode ter modelos de utilidade também, né? Sim. No nosso caso, já tinha assim, um objetivo. Quando a gente propôs o projeto, aquele projeto especificamente foi voltado para tratamento de candidíase vaginal. Então, o produto que a gente faz não tinha nada, né? A gente trabalha com um produto natural, então não tinha nada relativo a isso. Então, deu para a gente defender bem. E depois o projeto continuou na fase 2, inclusive, né? A gente chegou até no clínico nesse projeto e o clínico ainda está em andamento. Ele já não tem mais o auxílio da FAPESP, mas continua ainda em andamento aqui na USP de Ribeirão Preto. Legal. E você acha que vale a pena ter o PIP? Foi importante para vocês?
Sim, foi muito importante. A gente deu um salto bem importante no nosso laboratório lá na Psflora. São duas realidades diferentes, né? Quando a gente já tem uma empresa consolidada e que ela está fazendo inovação, e quando a gente tem uma startup, são cenários muito diferentes. E para o cenário da Psflora, que já é uma empresa que, quando a gente teve o projeto, já tinha aí mais de 35 anos, foi muito importante na nossa estrutura laboratorial e para a gente alavancar umas inovações mais radicais. Então, isso colocou a gente num patamar muito diferenciado e a gente, quando a gente teve o nosso primeiro PIP, a gente tinha um faturamento aí na casa de 6 milhões, 7 milhões. Hoje, depois dos PIPs que nós tivemos, as inovações que nós geramos não necessariamente estão no mercado interno, porque o mercado interno tem burocracias muito significativas do ponto de vista regulatório, mas a gente passou a exportar vários itens do que a gente fez nos PIPs e hoje a gente subiu para um faturamento assim realmente muito expressivo. A gente subiu aí mais de 10 vezes, né? Então, realmente houve um impacto muito positivo no nosso negócio. Com a pandemia, então isso antes da pandemia, com a pandemia a gente subiu um pouco mais ainda, porque a gente estava com como a gente teve vários PIPs, todos com próprios, a gente obteve uma padronização de um produto e demonstrou toda a segurança e eficácia de muitas coisas. Entrou a pandemia, a gente estava com tudo pronto, embora a gente fez para todas as outras atividades, que cobriam atividade anti-inflamatória, imunorreguladora, a segurança toda clínica, a gente conseguiu emplacar rapidamente, tipo, a pandemia chegou no Brasil no final de fevereiro, e em maio a gente submeteu um projeto. Em abril, na verdade, a gente começou o clínico 1º de junho, com todo o arcabouço que a gente obteve em todos os nossos PIP da FAPESP. A gente fez um clínico em pesquisa com Covid, pacientes internados. Então, foi uma coisa que foi um salto bem importante para a gente. E o ano de 2020 e 2021 colocou a gente num patamar assim, realmente impressionante em termos de faturamento. Que legal, nossa, muito legal. E como é que vocês decidem qual projeto, por exemplo, vai ser PIP, né? E qual projeto vai ter outro tipo de investimento? Posso fazer uma pergunta? Pode. A outra empresa é uma spin-off da coisa? Como que funciona? Você falou Começou como uma spin-off. A gente abriu essa startup dentro da Psflora na época. A gente tinha uma pesquisadora que foi bolsista nossa em outros projetos. E aí, depois que eu fiz o meu treinamento lá em Londres, no LIF, né, surgiu algumas ideias para que a Psflora fizesse algumas outras linhas. Como a gente tem uma expertise bem importante do ponto de vista de tecnologia farmacêutica, a gente conseguiria abrir outras frentes, não só vinculadas a produtos naturais, né, mas também a produtos sintéticos ou com compostos isolados. E aí a gente abriu a startup que, na ocasião, chamava Eleve, Pesquisa e Desenvolvimento, como uma spin-off. Mas depois a gente teve um problema na sociedade, a minha sócia quis seguir por uma linha, eu quis seguir por outra, e aí transformou-se totalmente o negócio em 2017, quando a gente submeteu, eu e outros sócios que eu trouxe para o negócio, a gente transformou aquela empresa na Agrobi, vinculada a abelhas e o projeto de polinização. Então, tem isso também, né? A gente ser empreendedor tem vários desafios, né? O projeto vai você começa com uma atividade e vai pivotando, né? É dinâmico. É dinâmico. E isso é a vida do empreendedor, né? Ficar de olho em tudo e ter a rapidez de migrar e pivotar quando é necessário, né? Sim, o difícil talvez seja a gente fazer isso dentro de um PIP, né? Porque não cabe muito isso, né? Você fazer tantas mudanças assim, né? O que você acha, Andressa? Não, você entrou no PIP com aquela proposta, você tem que concluir aquela proposta bem feita, como se fosse um projeto de mestrado ou doutorado, cumprindo tudo com relatório científico, com prestação de contas, e você pode pivotar, mas assim, por exemplo, de uma fase 1 para uma fase 2, né? Isso é possível, mas depois que você já assinou o termo de outorga com aquelas metas, você tem que fluir naquilo, né? Depois você pode até depois mudar, mas seu compromisso com a FAPESP tem que continuar. Até acho que é possível mudar, mas vai ter várias barreiras, vai precisar de várias reuniões na FAPESP, não vai ser uma coisa muito trivial, não, eu acho. Sem dúvida, sem dúvida. Aproveitando aí, que dica que você dá para quem está começando a escrever, quem está pensando em aplicar agora no momento? Olha, bom, primeiro, né, a pessoa eu acho que tem que estar vocacionada para o que ela está se propondo a fazer, né, o empreendedor ele tem que ter o sonho dele e ir atrás, né, e ali nesse projeto da FAPESP, uma coisa que é importante é você estruturar muito bem, né, porque às vezes a pessoa tem uma ideia maravilhosa, mas se ela não estrutura bem, se isso não ficar claro para quem for avaliar, isso pode, às vezes, ser indeferido, né? Então, estruturar bem a ideia, o projeto, dar uma olhada em mercado, né? Ainda que seja uma fase 1, que você vai fazer uma prova de conceito,
tem que ter uma ideia ali, né? Dar uma conversada com alguém que está na área, do que você pretende entrar, ver se aquilo faz sentido. Até tem uma etapa da FAPESP que é bem interessante, que é aquele treinamento da fase 1 para a fase 2, inclusive, onde você vai contactar ali mais de 100, né? Eles têm como uma meta você ligar pelo menos por uns 100 profissionais ligados à sua atividade, seja de área regulatória, ou profissionais, ou clientes possíveis, ou parceiros, para você validar, né, o que você está propondo, o seu modelo de negócios. Então, de repente, para uma fase 1, vale a pena dar uma sondada nisso também, né? Porque não é só uma ideia maravilhosa, ela tem que ter alguma viabilidade, né? Ainda que a fase 1 tenha como propósito validar ou ser uma prova de conceito para a parte técnica, é relevante dar uma olhada nesse mercado também, para ver se isso faz sentido do ponto de vista do cliente, né? Outro dia eu ouvi a Agrobi participou do programa de aceleração da Baita, lá do Campo Digital, que foi inclusive o primeiro programa de aceleração do Facebook. E uma coisa que foi dito lá bem importante, que eu não esqueço, foi o seguinte: uma startup não morre por falta de um produto, ela morre por falta de cliente. Então, você tem que ter um cliente que vai comprar aquilo, você tem que achar um job ali daquele cliente que ele tenha necessidade daquilo, senão não basta uma grande ideia, tem que ter alguém que vai comprar aquilo. Então, isso é uma coisa importante, que a gente que vem da academia às vezes não pensa muito assim, né? E isso é algo que precisa ser avaliado para você não despender tempo à toa, recursos governamentais à toa, né? E para você ali direcionar um pouco, né? Acho que é uma coisa que já vale a pena. Não para aprovar o projeto, mas para você mesmo dedicar o seu tempo já vocacionado para algo que tenha chance de ter futuro, né? Sim, sim. É engraçado o comentário, né? Porque como eu não sou da academia, né? Eu agora estou na academia, mas eu não sou, né? Eu tive a dificuldade ao contrário, né? De conviver com esse ambiente que estava mais para mim ligado à academia, quando eu não me sentia, né? Tanto assim, nas justificativas, né, em lay papers e colocar artigos nas minhas justificativas, o meu PIP ele era muito mais empreendedor mesmo, né? E vocês estão colocando o contrário, né? Quer dizer, a dificuldade do inovador que veio da academia em colocar essa parte de empreendedorismo, né? Então me parece que o PIP ele é realmente a junção das duas coisas, dessas duas competências, né? E realmente não é tão simples assim da gente conseguir fazer isso, né? Vocês com bastante experiência agora já fazem isso tranquilamente, né? Legal. Eu gostei muito da sua ideia, Luiz, da gente, dentro desse projeto do LIF, né? Deixar outras pessoas participarem e ajudar, né? De alguma forma, como você falou, pro bono, ter uma espécie de uma comissão, a gente poder fazer uma pré-avaliação. Eu acho que é um serviço que a gente presta e que, nossa, vai ter um valor incrível para as pessoas que estão começando a aplicar, né? Eu acho que também é o nosso papel, né, de a gente que já tem um pouco mais de experiência em inovação no Brasil, de fazer esse fomento, né, de trazer outras pessoas para o lado da inovação também, né? Com Então, certeza. assim, as suas considerações finais aqui para nossa live sobre o PIP. Começa você, Rosa. Tá? Não, olha, faça o PIP, mas saiba que é um longo caminho que você vai fazer. Você vai ter muita burocracia, porque faz parte que é dinheiro público, você tem que fazer dentro das regras do edital deles. Seguindo isso, não tem problema nenhum, mas faça. Tem que tentar, tem que fazer a viabilidade. Por isso que eu acho que a disponibilidade nossa de poder ajudar fazendo algumas análises, né? Para assim. Não, quem escreve o PIP tem que ser a pessoa que tem dono da ideia. Não adianta chamar terceiros que o cara não vai saber fazer o que você está pensando. Pode pôr um consultor para te ajudar a estruturar, mas só, na minha visão. Eu acho que precisa mais mesmo, né? Porque é o que você falou, né? Você vai ter que dedicar tempo, vai ter que olhar as contas, vai ter que realmente viver esse projeto PIP, né? Não é só aplicar, receber o dinheiro e achar que dá para, no final do mês, prestar contas lá daqui a 2 anos, né? Realmente, ele exige uma dedicação, né? Andressa, as suas considerações finais aí para ajudar todo mundo que está participando. Não, com certeza. O PIP é realmente algo formidável que nós temos aqui, a felicidade de ter no estado de São Paulo. É um programa realmente fabuloso que é muito, muito importante para a gente alavancar ideias, para a gente começar. Então, tem depois outras oportunidades que virão, né? Se o seu negócio começar, se o seu protótipo der certo e tal, vão ter outros desafios depois, com investidores e tudo mais. Mas ali, nessa fase, você não tem que ceder nada da sua empresa. Então, acho que
é o dinheiro, assim, realmente o recurso que vem realmente para fomentar uma ideia. Vale a pena, tem desafios, é cansativo, tem bastante burocracia para fazer, mas não tem nenhum dinheiro que eu conheço melhor para começar uma empresa com uma ideia inovadora do que o PIP. Não existe. Então, eu super recomendo, apesar de às vezes a gente passar alguns estresses com algumas fases, que faz parte, né, até conhecer bem as regras e tudo mais, mas não tem coisa melhor, tem que fazer. Eu recomendo para quem tem uma grande ideia e precisa de recurso, vai fazer um PIP que vale a pena. E é muito estruturar bem focado com a parte de pesquisa, pensando como se fosse um projeto de mestrado, doutorado, é bem por aí que os avaliadores avaliam. Então, seguir por esse caminho tem grande chance de dar certo. Na fase 1, principalmente, a parte de business mesmo, é bem curtinha, é bem uma coisa de ideia mesmo do mercado. Então, depois vai precisar de mais detalhes, mas a fase 1, bem pensando como se fosse um projetinho de pós-graduação, que bem claro, né? Bem objetivo, com as metas ali bem claras, a metodologia, dá tudo certo. Legal. Gente, muito obrigada. Depois o pessoal que tiver... A Flávia está escrevendo aqui se gostou das nossas dicas. Depois quem tiver mais perguntas, quiser colocar lá no nosso fórum ou aqui depois na live, a gente vai continuar respondendo. Eu passo para eles também responderem para vocês. Gente, muito obrigada. É um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada de verdade, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. E também gostei da ideia que ele deu, viu? Da gente formar um comitê de ajudar a avaliar. Estou totalmente à disposição. Contem comigo. Ah, que bom. Fico feliz. Eu também gostei bastante da ideia, gente. Quem tiver dúvidas, quiser continuar conversando com a gente está por aqui depois lá no fórum, tá bom? Gente, muito Tá obrigada. joia. Tchau, tchau.